Já parou para pensar como é viver em um país de guerra à base de ameaça? Bom, eu vivenciei alguns anos em Israel, eu peguei algumas guerras bem fortes e eu vou compartilhar aqui com vocês, tirar as dúvidas para vocês entenderem como que são as casas também em Israel, qual é a educação que as crianças recebem, como as pessoas se preparam para poder vivenciar momentos tensos no país. Então vamos começar o nosso bate-papo? Bom, primeiramente eu vou falar para vocês como é a educação das crianças para lidar com essa situação de guerra. Desde pequeno as crianças já são instruídas como se comportar em ataque terrorista ou terremotos. Em todas as escolas em Israel existe um lugar lá no subterrâneo, lá embaixo das escadas, onde aquele lugar é protegido, ou seja, o quarto é de ferro, totalmente, as janelas são de ferro, são todas protegidas, ali existem alimentos, para caso de emergência você ter que ficar ali por muitas horas ou talvez por dias, ali tem um estoque de alimentos não perecíveis, tem rádio, água, o essencial para uma sobrevivência. Eu lembro que de tempos em tempos a escola fazia um treinamento, então todas as crianças desciam as escadas, faziam uma simulação, tocava a sirene da escola e aí descia as escadas e ficávamos ali por algum tempo e éramos orientados, ó, aqui tem água, aqui tem isso, num ataque, por exemplo, o país está sendo atacado, você vai ficar ouvindo as notícias no rádio, você não vai sair daqui de dentro porque o prédio pode cair, mas esse quarto aqui não cai. Então, essa era uma orientação. Estou falando para as crianças. Agora, vamos para as casas em Israel. Todas as casas têm bunkers. As mais modernas têm um quarto, onde esse quarto, ele é todo revestido. Ele parece um cofre. A estrutura dele é de um cofre. A porta, quando você fecha ela, fecha em cima, fecha do lado, fecha embaixo. As janelas da mesma forma. Você fica ali protegido. Se cair algum míssil atingir a sua casa ou alguma bomba, aquele quarto não vai ser destruído e, consequentemente, a sua vida vai ser protegida. Nos prédios mais antigos, embaixo ali do prédio, assim como nas escolas, como nos locais de trabalho, um subterrâneo. As pessoas são orientadas, tá? Se elas ouvirem a sirene, eu daqui a pouco vou falar sobre a sirene, a ficarem nas escadas do prédio, porque ali também é um lugar mais protegido do que a tua casa. Ou realmente você, numa situação de emergência mesmo, você desce e ali embaixo do prédio vai ter um quarto subterrâneo protegido, a sua vida vai ser poupada. O problema de guerra Israel sempre teve. Não é todo dia, toda hora, até porque tem turismo, com certeza você vê vários vídeos de Israel nas redes sociais, na internet, e você vê que as pessoas vivem uma vida normal. Isso de assalto à mão armada não existe. Os roubos e sequestros para se pedir dinheiro, toda essa violência que em muitos países existem, em Israel praticamente não existe, é uma coisa que não existe. O problema de Israel, né, cada país com o seu perigo, com o seu problema. E o problema de Israel é o terrorismo. De tempos em tempos estoura alguma guerra, começa a acontecer alguma coisa. E como as pessoas são avisadas? Primeiramente, através das mídias sociais, através da televisão, principalmente, da rádio, todos os meios de comunicação. Você fica sabendo que o país está sendo ameaçado, você é notificado, você sabe o que está acontecendo. Então, no caso de que caia um míssil ou Israel esteja sendo ameaçado para foguetes caírem no país, uma sirene vai tocar. Ela toca no país inteiro. Dependendo da tua localização, você tem tantos segundos para poder se proteger. Então, por isso que na época que você sabe, tá tendo guerra, tá tendo ameaça, você já deixa o teu quarto, eu apelidei com a minha família de o quarto bomba. Você deixa aquele quarto bomba já cheio de alimentos, vamos supor que você tenha que ficar ali por dias. Então, você tem que ter o básico, você tem que ter o essencial. Até porque eu nunca fiquei por dias, mas sim tive que ficar dentro
do quarto até esperar a tensão passar. Por exemplo, dependendo da tua localização, você tem até 10 segundos para você se proteger. Aí você pensa em 10 segundos, meu Deus, o que eu pegaria de mais importante em 10 segundos? Lembrando que os céus de Israel, eles são protegidos por uma tecnologia muito avançada chamada o domo de ferro, domo de aço. Em hebraico, Kippat Barzel. Essa kippah, né, essa cúpula que protege os céus de Israel, como que funciona? Todo míssil ou todo foguete que é lançado pelos terroristas, ele é rapidamente abatido, porque tem um sensor que detecta aquele míssil. Raramente, tá? Acontece, mas raramente cai em casas. É por isso que você vê, quando Israel é muito atacada, acaba escapando 1 ou 2 ou 3 e cai em alguma casa. Mas cai em bastante campos, porque o exército prioriza abater aqueles foguetes que vêm em direção à cidade. E tem tido muito sucesso. Então, como que funciona a segurança? É um país muito bem vigiado, até por isso que eu comentei com vocês que não tem assalto à mão armada, você não vê certos tipos de violência que você vê em outros países, isso em Israel, porque ele é muito bem vigiado e muito seguro. Então, por exemplo, para você entrar dentro de um supermercado, para você entrar em qualquer lugar público, um shopping, uma loja, você vai passar por uma revista. A sua bolsa vai ser aberta, vai passar o detector de metais. Isso acontece em alguns países quando você vai no estádio de futebol, quando você vai num evento muito grande, aí sim você é revistado. Mas em Israel você é revistado em qualquer lugar público. Teu carro também é revistado, abrem o porta-malas, passam um detector de metais embaixo do teu carro para ver se teu carro não tem algum explosivo. Isso tudo é para a segurança das pessoas, porque quando os terroristas eles realmente querem atacar, o que eles fazem? Eles se explodem nas portas até de escola, gente, de supermercados. Eles são covardes, eles fazem coisas absurdas. Entram dentro de ônibus. Para você entrar em ônibus não tem revista, principalmente no inverno, quando você tá com muita jaqueta e ali ele pode ter algum explosivo. Então, as pessoas vivem sim momentos de tensão, só que aprenderam a lidar com isso. Essa é a verdade. Você aprende a lidar com essa situação, com esse temor, com esse medo. Uma situação curiosa que eu passei de guerra foi, eu estava na escola, era criança ainda, assim que teve aquele atentado terrorista contra as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, vocês vão lembrar, os Estados Unidos estava apoiando Israel e, consequentemente, Israel começou a ser atacada também depois desses atentados. Eu lembro que começamos a receber ameaças de bombas de gás. O Serviço de Inteligência de Israel avisou a toda a população de que nós iríamos ser atacados com bombas de gás. A gente começou a usar máscaras de gás, não é máscara contra o coronavírus, não. Máscara mesmo. Tô colocando aí uma foto para você ver como o negócio foi tenso. Mas como que funciona na prática? A gente saía com isso na rua? Não. Em caso de que a sirene tocasse, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era colocar a máscara. Então, eu ia com essa máscara para cima e para baixo, para a escola. Eu voltava para casa com essa máscara, eu ia para a rua, no caso com a minha mãe, saía todo mundo com a sua máscara. Era uma caixinha de papelão. Para mim foi uma experiência muito diferente. Todas as crianças chegando na escola com suas caixinhas de papelão ali, suas máscaras de gás. Graças a Deus a gente não precisou usar ela na prática. Mas sim, você via um monte de gente caminhando com uma caixinha e aqui tipo uma bolsa mesmo, para poder se proteger. Caso a sirene tocasse, a gente sabia, põe a máscara. Teve uma situação que eu lembro até hoje, uma vez que era para eu estar em um lugar e eu não estava, e depois que eu soube, aquele lugar explodiu. Tem uma estação de ônibus central em Tel Aviv chamada Tachana Merkazit. Essa Tachana, que é a estação, já perdi as contas de quantas vezes aquele lugar explodiu. Quando eu falo em explosão, não é uma explosão de alto alcance, assim, que explode um prédio inteiro. Pá!
demolição de um prédio. Não. Como eu mencionei, sempre tem uma revista na porta de estação, né? Estação de ônibus tem revista. Então, quando o terrorista ele vai com a missão de morrer, porque o terrorista acredita na cabeça dele que ele matando, morrendo por essa causa, ele vai para os céus e lá ele vai encontrar 70 virgens e todas à disposição dele. Então, isso é inculcado na cabeça dos terroristas. Eu não estou falando aqui contra nenhuma religião, principalmente a do Islã, mas a verdade é que todo terrorista, ele é muçulmano radical, tá? Mas nem todo muçulmano, ele é terrorista. Vamos separar as coisas. E quando eles se explodem, eles têm várias dinamites grudadas no corpo. Eles se matam, são homens bombas. E eles não conseguem se explodir dentro dos locais, porque eles passam por uma revista. Então, isso evita danos maiores. Então, geralmente, os que fazem a segurança dos locais em Israel, eles estão dando a vida deles. Eles passam por uma tensão diária. Se existe um atentado, eles são os primeiros a morrer. Nunca as explosões de homens bombas nunca acontecem dentro do local, porque eles não conseguem entrar até por causa da revista. Tahana Merkazit, a estação central de ônibus de Tel Aviv, perdemos as contas de quantas vezes aquele lugar já teve a fachada explodida, já vários lugares ali danificados, locaizinhos assim, cafeterias perto ali na entrada, eles explodem. Então, várias situações, um posto de gasolina explodiu também, era para eu estar ali nesse mesmo dia, tinha acabado de sair, eram já 30 minutos que eu saí, eu ouvi na rádio que tinha explodido o local. Então, é muito tenso. Outra situação são objetos que são deixados em locais públicos, assim no meio da rua. Gente, nunca, nunca, nunca em Israel esqueça uma bolsa, um livro de capa grossa, até mesmo o teu celular pode ser um motivo de alarde mesmo, vamos supor que você vá no restaurante, deixou a bolsa, se levantou, foi embora. Se eles não acharem o dono dessa bolsa, eles vão evacuar o restaurante, eles vão chamar a polícia especializada vai entrar em ação, cercar o lugar, vai mandar ali um robô em direção àquele objeto e vai explodir aquele objeto, porque aquele objeto pode ser uma bomba. Então, em Israel, eles prezam muito a vida, muito, muito. Então, eles fazem de tudo para proteger a vida das pessoas, porque o que o terrorista mais visa é a vida. Os jovens, todos são obrigados a irem para o exército. Quando eu falo para vocês que os jovens são incentivados a irem ao exército, são obrigados, tudo isso, gente, é uma conscientização das pessoas protegerem o seu país. Você já deixa o exército com uma mentalidade de, poxa, esse aqui é a minha terra, esse aqui é a minha gente. Então, qualquer movimento suspeito, qualquer coisa estranha que você vê acontecendo, eles cuidam. Mas você pensa assim, poxa, eu tô num país onde todo mundo, quase todo mundo, a maioria da população serviu no exército. Então, eles todos são soldados. E claro, gente, não é só guerra, tá? Isso eu tô falando de situações, tá? Agora mesmo, Israel está em paz. Se você for até Jerusalém, tá tendo caravanas, eventos, shows, as pessoas vão ao cinema, é uma vida normal. De tempos em tempos, Israel pode sofrer esse tipo de ameaça. Então, as pessoas são preparadas, elas sabem como agir. Bom, gente, eu espero não ter assustado você, não ter te deixado aí desanimado de visitar Israel. Pelo amor de Deus, não. Mas você tem que saber que de tempos em tempos acontecem essas coisas e as pessoas estão preparadas. Então eu vejo vocês em uma próxima vez. Eu quero deixar aqui um Lehitraot. Lehitraot é até a próxima em hebraico. Se você não decorou, decora. Lehitraot. Claro, se você gostou do conteúdo, por favor, deixa aí o seu like. Compartilha com alguém que tenha curiosidade de como é viver em um país de guerra. Se você está vivendo em um país, por exemplo, você que está aí na Rússia, você que está na Ucrânia, compartilha aí com a gente como está sendo essa situação de tensão e ameaças. Lehitraot.